Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futebol Lá Fora. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho, sobre o que foi aí essa 23ª rodada da Premier League, os jogos deste sábado. Foram disputados 7 jogos neste sábado, amanhã teremos outros 2, no domingo teremos o Manchester City recebendo o Aston Villa e também o Leeds jogando novamente contra o Manchester United. E aí na segunda-feira o derby de Liverpool, o Liverpool jogando contra a equipe do Everton. Mas vamos falar então, jogo a jogo aqui, sobre esses jogos de sábado, Foram aí 3 jogos que eu acompanhei, 2 com bastante atenção, Eu acompanhei o West Ham e Chelsea e também o jogo do Arsenal contra a equipe do Brentford, uma ótima equipe do Brentford. E também olhei ali de relance, assisti não prestando tanto atenção, que eu já estava preparando aqui o roteiro do vídeo. O empate, mais um empate do Newcastle, O Newcastle empatou fora de casa com o Bournemouth e ficou muito perto de perder, hein? Se não fosse ali o Trippier tirando uma bola ali em cima da linha, quase que fazendo um marabalismo para tirar a bola de cima da linha, o Newcastle teria perdido aí a sua longa invencibilidade na Premier League e o Bournemouth teria conseguido aí quebrar um jejum de vitórias. O Bournemouth que não vence desde antes da Copa, Depois da Copa o time não sabe o que é vencer um jogo na Premier League. Então vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada, o empate do West Ham contra o Chelsea, jogo que aconteceu lá no Estádio Olímpico de Londres. Resultado aí que não foi bom para nenhum dos dois, Porque o Chelsea, apesar do Tottenham e do Newcastle, que são times aí que estão brigando por vaga na Liga dos Campeões, apesar dessas equipes terem tropeçado, o Chelsea também não aproveitou, esses tropeços, acabou aí ficando um pouco mais distante da Liga dos Campeões e pode até perder a 9ª posição pro Liverpool na segunda-feira. E o West Ham segue ali próximo da zona do rebaixamento, está 2 pontos acima do Everton, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então também não foi um bom resultado aí para a equipe dos martelos cruzados. E o jogo começou, o Chelsea, que teve aí a volta do João Félix, que ficou suspenso 3 partidas por conta da expulsão no seu jogo de estreia contra o Fulham. O João Félix voltou hoje e até que fez um ótimo primeiro tempo, Fez gol impedido, mas no segundo tempo ele não apareceu muito não. E aí, como eu falei, o Chelsea começou dominando todas as ações, pressionando bastante, o Enzo Fernandes tentando ali fazer algumas boas jogadas, e para piorar a situação do West Ham, o Paquetá, num lance ali, numa disputa de bola no meio de campo, ele acabou caindo de mau jeito, machucou o ombro e teve que sair do jogo com apenas ali 5 minutos de partida. Pouco depois, aos 15 minutos, o Enzo Fernandes fez aí um belo cruzamento na medida. O João Félix pegou de primeira e fez 1-0 para a equipe do West Ham. O West Ham, que até então pouco tinha incomodado o gol do Kepa, começou a se soltar mais. E aí, aos 27 minutos, a lei do ex, sempre ela, se fez presente e o Emerson acabou empatando o jogo. Aí no segundo tempo, aliás, ainda no primeiro tempo, o Chelsea ainda teve outro gol impedido, teve mais um gol aí anulado por impedimento. E aí no segundo tempo o panorama do jogo mudou, O Chelsea parece que esqueceu o futebol no vestiário, porque não conseguiu mais ter aquele volume de jogo da primeira etapa. O West Ham cresceu, até criou algumas boas oportunidades. Teve um gol anulado já no final da partida, o gol do Soucek, que fez o gol da equipe do West Ham. Só que aí o VAR ali num lance bastante ajustado anulou. Só que esse mesmo jogador depois contou com a não intervenção do VAR, porque logo depois o Gallagher chutou uma bola para o gol e o Soucek acabou ali desviando essa bola com o braço, apesar de estar se apoiando no chão, a bola bate no braço dele e muda de direção. Só que o VAR sequer chamou o árbitro de campo para ir analisar esse lance. Então o jogo termina, West Ham 1, Chelsea 1. O West Ham aí soma mais um pontinho na luta contra o rebaixamento. Não é nem de perto a campanha que fez no ano passado, que lhe valeu até uma classificação para a Conference League. E o Chelsea então nem se fala, O Chelsea, que no ano passado foi 3º colocado, ainda pode terminar essa rodada na 10ª colocação. O jogo seguinte que eu assisti foi do Arsenal contra o Brentford. Só que desse jogo aí eu vou falar mais no final do vídeo.
Vamos começar a passar aqui em outros jogos, né? Jogos que eu não assisti, eu só vi algumas informações por cima. E nós tivemos aí outro empate em 1 a 1, né? Aliás, hoje foi o dia do 1 a 1, né? Tivemos aí 4 empates de 7 jogos que aconteceram hoje, 4 terminaram 1 a 1. E o outro 1 a 1 da rodada, mais um, aconteceu ali no jogo do Crystal Palace contra o Brighton. O Solly March abriu o placar para o Brighton aos 18 minutos e o James Tonks empatou aos 6 minutos depois, né? Então os gols saíram rápido, né? Os gols de Crystal Palace e Brighton saindo rapidamente. Não tenho muito o que dizer desse jogo porque eu não assisti, mas a situação dos times aí na tabela até é a seguinte: o Crystal Palace segue ali na 12ª colocação com 25 pontos, já tem aí um longo período sem vitórias, mas tá beliscando um pontinho aqui, outro ali, segue ali com 25 pontos, no momento 7 pontos acima da zona de rebaixamento. E o Brighton, né? O Brighton aí que perdeu uma grande chance de entrar na briga aí de vez por vaga na Liga dos Campeões. O Brighton chegou a 35 pontos, o Tottenham perdeu, né? O Tottenham a gente já vai falar daqui a pouquinho. E o Newcastle empatou. O Brighton tem menos jogos que essas duas equipes, né? O Brighton fez hoje o seu 21º jogo. O Tottenham, que tem 4 pontos a mais, já tem 23 jogos, né? Então ali, só né, no aproveitamento, o Brighton já é melhor do que o Tottenham. E o Newcastle, que tem 22 jogos, tem 41 pontos, né? Tá 6 pontos na frente. Então foi aí um resultado aí que atrapalhou um pouco o Brighton, né? Nessa briga aí por Liga dos Campeões, mas não tira o brilhantismo aí da campanha dessa equipe, né? Uma campanha muito forte do Brighton. É um time que não perde tantos jogos, né? Tem 6 derrotas no campeonato. E o Tottenham, que está à sua frente, tem 8 derrotas, né? Então é um time aí bastante interessante, esse do Brighton. Próximo jogo aqui, esse sim para mim foi o resultado mais surpreendente deste sábado. Leicester 4, Tottenham 1. E pior do que o placar, né? Pior do que essa goleada. Aliás, o Leicester devolveu a goleada do primeiro turno, né? Primeiro turno o Tottenham tinha feito acho que 6 a 3. E o Leicester agora devolve aí num 4 a 1. Mas, como eu falei, pior do que o resultado são as consequências para o jogo do meio de semana contra o Milan pela Liga dos Campeões. O Tottenham que já entrou em campo sem o Lloris que se machucou lá no jogo contra o Manchester City e vai ficar aí até 7 semanas parado, né, de acordo lá com informações do clube. O Foster jogou no seu lugar, mas o Bentancur que inclusive fez o gol dos Spurs no começo da partida, ele também deixou o campo machucado ali, sentiu o joelho, e pode ser problema aí para o Antônio Conte para o jogo contra o Milan pela Liga dos Campeões, né? E o Tottenham toma de 4 a 1, mas ele que saiu na frente, abriu o placar aos 13 minutos com um gol do Bentancur, né? Foi após ali uma jogada de escanteio, o Bentancur completou para o gol. E aí, aos 22 minutos, esse gol saiu aos 13, aos 22, o Mendy, que não é aquele, marcou um golaço, chutou no ângulo. Depois, pouco depois, aos 25, o Maddison virou o placar. E aos 48 do primeiro tempo, o Iheanacho fez 3 a 1. E aí, aos 35 minutos do segundo tempo, o Leicester fechou a conta com o Burners. Aliás, o Burners já tinha tido um gol anulado um pouquinho antes, né, 10 minutos antes. Mas dessa vez conseguiu aí fazer o gol. E o Tottenham tem aí o que se lamentar desse placar, né? Porque veio embalado por uma grande vitória sobre o Manchester City na rodada passada. Poderia ter entrado na zona de classificação para a Liga dos Campeões, né? O Tottenham tá com 39 pontos, o Newcastle que empatou tá com 31. Então se o Tottenham tivesse vencido, teria ido a 42 pontos. Tudo bem que teria um jogo a mais que o Newcastle, mas já entraria ali no G4, né, na briga por Liga dos Campeões. O Tottenham que segue na 5ª colocação com 39 pontos. Já a equipe do Leicester vem aí se recuperando. O Leicester que no começo do campeonato demorou para vencer a primeira, né, emendou ali uma sequência de derrotas, ganhou uma posição, aparece na 13ª colocação com 24 pontos, né? Então essa é a pontuação do Leicester. Foi a segunda vitória seguida do Leicester, hein? O Leicester que na rodada passada tinha feito 4 a 2 no Aston Villa fora de casa e agora faz 4 a 1 no Tottenham em casa, hein? Então o Leicester aí deu uma boa melhorada aí neste mês de fevereiro. Será que é já as energias do carnaval? Vai saber, né? Se bem que lá eles nem comemoram o carnaval. Bom, outro jogo aí bastante interessante, cheio de brasileiros que aconteceu neste sábado, foi a vitória do Fulham, né? Aliás, eu aprendi a falar nessa semana aqui, né? Se pronuncia Fulham, lá na Inglaterra. O Fred Caldeira aqui
passou essa dica aí, aliás, ótimo canal dele. O Fulham venceu o Nottingham Forest por 2-0, né? Gustavo Scarpa de um lado, do outro lado tinha também o William, que inclusive fez um golaço, né? O William que abriu o placar pro Fulham logo aos 16 minutos, um belo chute de esquerda no ângulo. E aí o segundo gol saiu aos 42 minutos do segundo tempo, em jogada de contra-ataque, o Andreas Pereira serviu o Salomão que agradeceu o presente e fez o segundo gol já no apagar das luzes. Aliás, o William quase que fez outro golaço no segundo tempo, né? Só que daí a bola bateu na trave, ele bateu colocado de fora da área, a bola bateu na trave e aí impediu aí o segundo gol do brasileiro no jogo, né? Então o Fulham vence o Nottingham Forest, o Fulham que tem aí feito também uma grande campanha. O Fulham é o 7º colocado no momento, né? Ele ganhou a posição do Brentford, que empatou com o Arsenal, e tem 35 pontos, né? Voltou a vencer aí depois aí de algumas rodadas, né? Ele que tinha vencido o Chelsea, depois teve ali 2 derrotas, né? E acabou voltando a vencer agora. Já a equipe do Nottingham Forest cai uma posição, vai para 14º lugar, 24 pontos, né? Quebrou ali uma sequência invicta que o Forest vinha tendo aí na Premier League, mas ainda segue ali numa distância razoável da zona de rebaixamento. São 6 pontos, né? Para quem passou aí grande parte do campeonato na zona de rebaixamento, já é uma posição interessante, essa 14ª posição do Nottingham Forest. Seguindo aqui com os jogos de hoje, o próximo jogo foi Southampton e Wolverhampton. Briga aí de equipes que estão brigando contra o rebaixamento, e o Southampton, pelo jeito, deste ano não vai ter escapatória, né? Perde em casa para o Wolverhampton de virada por 2-1. É bem verdade que o Wolverhampton vinha aí de uma grande vitória sobre o Liverpool por 3-0, mas as circunstâncias que o Southampton perdeu esse jogo são de se lamentar. O Carlos Alcaraz abriu o placar para o time aos 27 minutos, e pouco depois, né? Aliás, foi ali acho que os 24 minutos, eu acho que eu anotei errado aqui, mas foi antes dos 27 minutos que o Carlos Alcaraz abriu o placar para o Southampton. E aí aos 27 minutos, o Lemina acabou sendo expulso. Então o Wolverhampton jogou com um jogador a menos metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo, né? E mesmo assim conseguiu virar, né? O Jan Benarek marcou contra aos 18 minutos do segundo tempo. Me perdoe se a pronúncia estiver errada. E aí, quem fez o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo foi o João Gomes, o ex-Flamengo, né? Enquanto o Flamengo está lá no Marrocos jogando a disputa de terceiro lugar do Mundial, o João Gomes fazia a sua estreia pelo Wolverhampton e marcava um gol importante, hein? Gol da vitória do Wolverhampton aos 42 minutos do primeiro tempo. E aí a situação das equipes fica assim: o Southampton segue na lanterna, terceira derrota seguida, foi a 4ª derrota nos últimos 5 jogos, tem 15 pontos, já são 4 pontos de desvantagem para o Leeds, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que ainda vai entrar em campo na rodada. Então o Southampton, mesmo que dê tudo certo para ele na próxima rodada, ele não sai da zona de rebaixamento. E o Wolverhampton, com essa segunda vitória seguida, sobe para 15º, vai a 23 pontos e dá aí uma boa respirada. O Wolverhampton que melhorou aí depois dessa janela de transferência. Bom, agora vamos falar de mais um empate, né? Outro empate do Newcastle. O Newcastle visitou o Balderman e voltou de lá com o empate em 1-1. O Newcastle que ainda sem contar com o Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães cumprindo o segundo dos 3 jogos de suspensão por conta da expulsão que ele teve lá na semifinal da Copa da Liga contra o Southampton, né? Tá cumprindo esses jogos de suspensão na Premier League. O Joelinton hoje apagado, né? Não fez um bom jogo o brasileiro. E aí o placar ficou no 1-1, né? Os gols saíram ainda no primeiro tempo. O Senesi abriu o placar para o time da casa aos 30 minutos. E o Almiron pegando o rebote do goleiro Neto, né? O brasileiro Neto que está jogando na equipe do Balderman. O Almiron empatou aos 47 minutos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo teve um lance lá em que o Tripper acabou salvando uma bola em cima da linha, né? Seria a virada aí da equipe do Balderman. Classificação: o Balderman com esse ponto aí não mudou muita coisa, né? Segue na penúltima colocação com 18 pontos. Como eu falei, não vence desde antes da Copa do Mundo, ele só tem 4 vitórias. Aliás, todo mundo aqui na zona de rebaixamento com 4 vitórias, né? Porém o Everton e o Southampton já venceram depois da Copa. E já a equipe do Newcastle segue na 4ª colocação, né? Muito em função aí
muito não, né? Totalmente em função dessa derrota do Tottenham para a equipe do Leicester. Segue ali na quarta colocação com 41 pontos. Desperdiçou a chance de alcançar o United, né? O United que tem 43. O Newcastle ali poderia ter alcançado o Manchester United na pontuação e ultrapassado no saldo de gols, né? Então essa aqui foi a situação do Newcastle. E agora vamos falar então do jogo do líder, né? O Arsenal, que empatou 1-1 com a boa equipe do Brentford. A atuação do Arsenal foi melhor do que uma semana atrás contra o Everton, mas não suficiente para conseguir aí furar a retranca, né? Essa boa retranca, essa boa defesa do time do Brentford. O Odegaard melhorou, né, em relação ao jogo passado, foi mais participativo, deu passes interessantes para os atacantes, mas ainda não é aquele Odegaard que a gente se acostumou a ver, né, nas rodadas iniciais aí da Premier League. O Saka se movimentou bastante, fez uma boa partida. Gabriel Martinelli, esforçado, tentou ali fazer algumas jogadas, né, como é a característica dele, aquelas arrancadas na diagonal pela esquerda. Porém, mais uma vez ele foi substituído, né? Ele foi substituído pelo Trossard, e o Trossard que inclusive acabou fazendo gol. Então eu tenho a impressão que não vai, eu acho que o Gabriel Martinelli não termina essa Premier League como titular, viu? Tá perigando aí ele perder a posição pro Trossard. Não que o Trossard também tenha feito uma excepcional partida, né? Longe disso. Mas eu fico com essa impressão que cedo ou tarde o Arteta aí vai dar uma oportunidade pro Trossard começar jogando uma partida da Premier League, né? Ele já começou jogando pela Copa da Inglaterra contra o Manchester City, mas eu creio que daqui a uns tempos aí o Arteta vai colocar o belga aí como nos 11 iniciais, né? Vamos aguardar então, mas eu espero que o Martinelli também volte a ser o Martinelli aí de antes da Copa, né? E tem jogo grande aí, né? O Arsenal pega o City na quarta-feira, e o Martinelli nessa Premier League mostrou que jogo grande é com ele, né? Ele cresce em jogo grande. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele contra o City. Mas voltando para o jogo deste sábado, o Arsenal começou ali dominando, né? Começou ali tomando conta do campo de ataque. Só que diferente do Everton, o Brentford não quis só se defender, não. Ele quando tinha a bola, ele ia para cima, aos poucos foi se soltando. E as melhores oportunidades até de gol no primeiro tempo foram do Brentford, né? E as duas saíram dos pés saíram aqui dos pés do Tony, né? O Tony que mandou um chute no travessão, né, aos 24 minutos, e aos 38 ele mandou outra de fora da área, e o Ramsdale acabou defendendo, né? No segundo tempo, o Saka começou dando trabalho, né, como é característica, né? O goleiro Raira pegou, e aí 10 minutos depois o Tony, de novo ele, apareceu aí para um chute rasteiro que passou perto da trave do Ramsdale. E aí, com 15 minutos, o Arteta resolveu fazer essa mudança que eu citei há pouco, né? Tirou o Gabriel Martinelli e botou o Trossard. E numa das primeiras jogadas, uma trama ali entre o Saka e o Odegaard. Aí o Saka cruzou e o belga apareceu aí na segunda trave para completar pro gol, abrir o placar, né? E tirar a zica, né? Fazia 3 jogos que o Arsenal não marcava, né? Essa seca de gols já estava começando a preocupar, já estava começando a fazer o pessoal sentir saudades do Gabriel Jesus que só deve voltar no final do mês que vem, e hoje estava lá no Emirates acompanhando o jogo, e aí o Trossard abriu o placar. Só que daí essa vantagem não durou muito tempo não, aos 28 minutos, numa jogada de bola parada, a bola foi levantada na área do Arsenal, ficou para lá e para cá, né? A zaga não conseguia afastar, e aí o Tony acabou aparecendo para completar, balançar as redes, e até fazer uma homenagem a um ex-jogador do time, né? O Sérgio, lá que perdeu o pai recentemente. Era um lance duvidoso, e aí entra em ação o VAR. O VAR começou a checa dali, checa daqui e tal. Chegou à conclusão que o gol foi legal. Só que, de acordo com a transmissão da TV, eles não checaram a última linha de impedimento, o último passe. O passe que o passe que o Tony recebeu, né? Deixa eu até pegar aqui o Nogard. Na hora que o Nogard tocou pro Tony de cabeça, o Tony estava em posição de impedimento. O Nogard estava em posição de impedimento na hora que ele fez que ele recebeu para fazer o toque de cabeça. E essa última linha não foi traçada, né? E o gol acabou sendo validado, e são 2 pontos aí importantes que o Arsenal
deixa pelo caminho, né, mais um tropeço no Emirates. Já tinha ficado no 0 a 0 com o Newcastle, mas era o Newcastle, né, então tem um desconto. Mas hoje são 2 pontos aí que o Arsenal perde em casa. Aí nos minutos finais o time tentou ainda pressionar, mas sem muita organização, né? O goleiro mal trabalhou, né? O goleiro mal adversário trabalhou. E aí o jogo termina 1 a 1, né? O Arsenal tropeça de novo, né? Segunda rodada seguida da Premier League que o Arsenal não vence. Se contar o jogo da Copa da Liga, já são 3 jogos sem vencer. 3 jogos tomando gol e fazendo apenas um gol. E nessa rodada não vai ter nenhum City, não vai ter nenhum Tottenham para ajudar, né? A tirar ponto do City. Eu acredito que amanhã o City vai passar aí por cima da equipe do Aston Villa, que não é nenhum timaço, né? Então vai ser muita surpresa se o City não ganhar amanhã. A vantagem do Arsenal para o City subiu para 6 pontos, né? Os dois no momento têm o mesmo número de jogos, mas essa vantagem pode cair amanhã para 3 pontos. E aí eles vão se enfrentar naquele jogo atrasado da 12ª rodada na quarta-feira. E pode ser aí, né, se o Arsenal voltar a tropeçar, se o Arsenal perder, o que acontece? Os dois times ficam empatados na pontuação, né? Então há a chance matemática de na quarta-feira estar os dois empatados, apesar do Arsenal ter ficado com um jogo a menos. Mas há a possibilidade ali até, né, não sei como é que é o critério de desempate, acho que é saldo de gols, mas existe até a possibilidade de uma troca de mão de liderança, né? Quem diria? Já na próxima quarta-feira. Então vamos aguardar aí. Esse jogo City Arsenal tem sido aí o jogo mais esperado dessa Premier League até o momento. O Brighton, né? O Brentford, melhor dizendo, eu não sei porquê, mas toda hora eu confundo o Brighton com o Brentford. O Brentford perdeu uma posição, né? Ele que acumula agora 11 jogos sem perder, perdeu uma posição, aparece ali na 10ª. Desligou meu monitor aqui. O Brentford que aparece em 8º lugar com 34 pontos, né? Então essa aqui é a pontuação do Brentford, como eu falei, perdeu a posição para o Fulham, né? O Fulham agora é o 7º colocado. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Foi um breve resumo aí da rodada deste sábado da Premier League. Domingo eu volto, né, para falar dos 2 jogos que aconteceram. E na segunda-feira, para quem não está inscrito, se inscreva lá no canal Pub da Bola, que lá eu e o Gustavo Barba nós vamos falar aí da rodada do final de semana de todo o futebol europeu, né? Então se você não é inscrito no Pub da Bola, vou deixar aqui na descrição o link do canal, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todo mundo e até a próxima, valeu!